O número de patentes registradas por ano é um dos principais fatores para medir a inovação de um país. De acordo com o Índice Global de Inovação, de 130 países analisados, o Brasil ocupa a posição de número 69. Em 2017, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, recebeu mais de 40 mil pedidos de patentes e concedeu 6.250. Quais as medidas necessárias para avançarmos nesse ranking? Essa resposta você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o coordenador-geral de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, Wagner Latti, e o diretor jurídico e de sustentabilidade da New Steel, Newton de Souza. Em 2012, o INPI criou o programa Patentes Verdes. Ele prioriza a análise de serviços e produtos voltados para o meio ambiente. O resultado é que a duração desses processos de concessão de patentes caiu de 10 para 2 anos, permitindo que novas tecnologias ambientais sejam testadas mais rapidamente pela população. Por que começar e optar por essa questão das tecnologias verdes? Bom, as patentes têm um benefício tanto do usuário que solicita uma patente quanto o interesse público, né? Então, em resumo, né, o que se trata de um pedido de patente? É como se fosse um acordo entre o inventor e o Estado, né, onde o Estado ele concede ao inventor o direito de ter exclusividade sobre a exploração daquele invento e, em contrapartida, o inventor ele precisa tornar público, né, o que ele inventou, né? Ele precisa descrever com detalhes a respeito daquilo que ele inventou, né? Então isso permite que a sociedade, de maneira geral, tenha conhecimento daquela tecnologia e consiga evoluir com aquela tecnologia, né? Isso um pouco em contraponto ao segredo industrial, onde o inventor ele protege o invento dele para que ninguém descubra o que ele inventou e ninguém mais consegue desenvolver aquela tecnologia, né? Evoluir aquela tecnologia. Então, quando ela é tornada pública, então é possível fortalecer o desenvolvimento econômico, né? Evoluir no desenvolvimento econômico. E as patentes verdes, elas são patentes que são associadas a produtos, processos, equipamentos, que estão relacionados a benefícios do clima, né? Como geração de resíduos, energias renováveis, né? Então são patentes com características de que tanto a sociedade tem pressa para ter esses produtos no mercado, quanto o inventor também tem pressa para se beneficiar daquela exclusividade, fazer com que ele obtenha investimentos para levar aquele invento adiante, né? Então, todos os dois lados acabam se beneficiando. No caso da New Steel, qual foi a tecnologia patenteada e por que esse tempo, essa diminuição do período do prazo de patentes melhorou e ajudou no processo de chegada do produto ao mercado? O programa Patente Verde, desenvolvido pelo Poder Público, ele projeta os resultados na concessão de patente a níveis internacionais, sem dúvida. No nosso caso, nós desenvolvemos aqui no Rio de Janeiro, no nosso centro tecnológico, chamado Centro Tecnológico de Soluções Sustentáveis, em Xerém, uma tecnologia através da qual nós processamos minério de ferro, nós enriquecemos o minério de ferro sem utilizar água. Ou seja, os métodos tradicionais mundiais de processamento de minério de ferro, eles utilizam água. E um resultado disso são aquelas famosas barragens de rejeitos. Na nossa tecnologia, não há barragens de rejeitos. Daí, acho que é o grande apelo de sustentabilidade. Só para um número que é bastante significativo e impactante. Para se processar 1 tonelada de minério de ferro, isso são padrões mundiais. Para se processar 1 tonelada de ferro, se utiliza 1.000 litros de água. O Brasil, em 2016, ele processou cerca de 260 milhões de toneladas de minério de ferro. Ou seja, foram 260 bilhões de litros de água que foram utilizados pelo método tradicional, pelas mineradoras, para processar minério de ferro. Quanto tempo foi de desenvolvimento dessa tecnologia até a chegada dela no mercado?
No primeiro momento, nós desenvolvemos a tecnologia e a aplicamos imediatamente à nossa primeira planta, que foi em Rio Piracicaba, no interior de Minas Gerais, perto ali na região do quadrilátero ferrífero, entre 2010 e 2011. Já em 2012, comprovada a eficiência operacional, técnica e econômica da nossa tecnologia, nós buscamos o depósito da patente. E aí, nesse sentido, o programa Patente Verde foi fundamental para que nós a obtivéssemos em 2 anos, um tempo que é considerado menos de 2 anos, um tempo que é considerado recorde padrões internacionais. E em relação à internacionalização dessa tecnologia, já houve pedidos de patentes em outros países? Automaticamente, nós depositamos a patente no Brasil e em mais 27 países ao redor do mundo. O Brasil foi o primeiro país a conceder a patente, por isso que eu faço questão de enfatizar o poder público, a eficiência do poder público brasileiro. Em seguida, cerca de um mês depois, o órgão patentário dos Estados Unidos concedeu, e hoje, já decorridos, desde quando nós depositamos em 2012, estamos em 2018, 5 anos, 6 anos, nós já temos patentes concedidas em 21 países. Hoje, a nossa patente ela cobre cerca de 85% do território dos países produtores de minério de ferro no mundo. E como é que essa agilidade ajuda também a lidar com a concorrência, né? E a lidar também com o que está sendo criado no mundo inteiro como solução? É muito importante, hoje em dia, em razão principalmente das evoluções tecnológicas, do acesso à ciência, o acesso aos meios tecnológicos de um modo geral, as patentes elas têm podemos dizer, uma obsolescência muito rápida. Em constante evolução, sempre são criados, aperfeiçoadas as patentes. No caso da New Steel não é diferente. Nós depositamos só no NPI cerca de 5 patentes e ao redor do mundo também. 2 delas, a segunda se refere a um aperfeiçoamento da primeira, nós temos ambas concedidas no Brasil e já depositamos 2 patentes na sequência também por conta para fins de processamento de outro tipo de matriz de minério de ferro. 2017 foi um ano em que o número de concessão de patentes cresceu bastante. A que se deve essa velocidade maior na concessão das patentes? Bom, principalmente foram 2 fatores. O primeiro deles foi um concurso para novos examinadores, onde ingressou no NPI mais 140 servidores. Então, após um período de treinamento, né, eles já ficam aptos a examinar esses pedidos. E a gente também teve um programa de incentivo à produtividade, que foi o teletrabalho, né, onde os examinadores selecionados para participar desse programa, um programa piloto ainda, trabalham em suas residências, né, e em troca com um certo aumento de produtividade. Então, isso é que justifica, em grande parte, esses números obtidos, né? E alguma revisão de procedimentos, diminuição da burocracia, isso também alavancou algum tempo extra nesse exame. No próximo bloco, a nossa equipe foi até o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro para conhecer um projeto que já possui patente verde. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Wagner Latti e Newton de Souza. Além de acelerar o processo de registro de uma patente, investir em desenvolvimento tecnológico também é um passo importante para que o Brasil se destaque em inovação. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o laboratório Bioetanol está produzindo avanços tecnológicos sustentáveis. Vamos ver. Substituir combustíveis fósseis por energia renovável parece um grande desafio. Mas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo de pesquisadores já encontrou na biomassa um caminho para essa inovação. O laboratório Bioetanol, inaugurado em 2013, possui patente verde para a produção de enzimas que transformam o bagaço e a palha da cana-de-açúcar em xaropes, que depois podem virar ácidos, etanol e outros produtos. Atualmente, os catalisadores que são usados aqui, eles são importados. Então, eles são muito caros. Então, eles impedem o desenvolvimento dessa área de processamento de biomassa por rotas biotecnológicas. Essa patente verde é para a produção aqui no Brasil das enzimas celulases que degradam a biomassa para fazer os xaropes
de biomassa, que vão substituir, em realidade, quanto matéria-prima, o uso do petróleo. É tecnologia verde e nós esperamos que essa patente seja licenciada por empresas brasileiras para a produção dessas enzimas aqui e evitar essa dependência tecnológica. A professora explicou a importância da patente para estimular a produção dessa tecnologia sustentável e afirmou que o Brasil possui um grande potencial. Quando você parte para obter insumos a partir de biomassa, a biomassa é muito leve. Então, se você transporta a biomassa para o local de processamento, você gasta muita energia. A vantagem do Brasil é que o bagaço e a palha já estão nas usinas. Então, eles já estão no local de processamento em quantidades industriais que justificam o seu processamento. Então, se nós desenvolvermos essa tecnologia a baixo custo, e preciso muito de desenvolvimento tecnológico, nenhum país vai poder competir com o Brasil, porque a biomassa brasileira, que é a cana, ela é também a de mais fácil processamento em relação à madeira, palha de trigo, etc. Tanto essa tecnologia da UFRJ quanto a da Newsteel, elas estão tratando resíduos, né? No caso, o bagaço da cana, no caso do bioetanol, e a Newsteel falando do tratamento da água, né? Mas para a questão do ferro. É uma tendência dentro das patentes verdes já concedidas essa questão do tratamento de resíduos? O tratamento de resíduos, no total de solicitações de patentes verdes, eles correspondem a mais ou menos 58% dos depósitos de patentes verdes são destinados a tratamento de resíduos. Em segundo lugar, a gente tem as energias renováveis, né? As energias eólicas, a substituição no caso do bioetanol, né? Onde a gente tem a substituição do petróleo, né? Então, esse é o panorama de distribuição do tipo de patente, né? E a gente observa também, é curioso observar que o bioetanol é de uma instituição federal, né? E mais ou menos uns 12% dos depósitos de patentes nessa área, em patentes verdes, foram de instituições públicas de ensino e de pesquisa, né? E é bacana observar também o quanto o pesquisador, enquanto não é o seu negócio final, criar o produto, criar uma linha de industrialização, né? Colocar esse produto no mercado, a preocupação do pesquisador em ter uma patente para que ela possa negociar, para que ela possa vir a negociar com empresas capazes de produzir, de colocar aquele produto no mercado. Essa consciência é bem bacana a gente observar. Mas a dificuldade de dar esse salto, né, da pesquisa para o produto e o mercado é, na verdade, onde ficam muitas dessas patentes. Então, assim, no caso da Newsteel, é o contrário. Na verdade, a empresa possui um centro de pesquisa e trabalha essas inovações. Exatamente. Até um ponto curioso, como estava mencionando o Wagner, em relação a essa matéria que a gente acabou de assistir, a nossa tecnologia ela é considerada 100% sustentável. Em primeiro lugar, porque nós trabalhamos com 3 fontes especialmente. O minério de ferro, que é recém-extraído do solo pela mineradora e ela nos entrega para a gente enriquecer. Os rejeitos que estão depositados em pilhas de minério de ferro, que existem milhões ao redor do mundo, e exatamente os rejeitos depositados nas barragens. Após o nosso processamento, evidentemente, existe também um material a ser processado. Esse nosso material ele é considerado praticamente areia. Eu, como bom carioca, costumo falar que é quase como a areia de Ipanema, que tem um índice muito baixo de ferro, tem 5% de ferro. Então, é exatamente em razão disso que a gente diz que a nossa tecnologia ela é 100% sustentável, porque nós processamos um rejeito, um passivo ambiental que já existe, o transformamos economicamente e o nosso rejeito também ele corresponde a um material que pode ser empregado, por exemplo, na construção civil, construção de escolas, hospitais e de um modo geral. Como conciliar, então, essas duas partes? Quer dizer, a da pesquisa, que é tão necessária, e as instituições de ensino e centros de pesquisa têm esse papel fundamental, com o mercado. Como fazer esse meio de campo? Eu acho que a primeira coisa é a questão da sensibilização, né? Assim como o pesquisador ali, é preciso ter consciência dos benefícios que o sistema de patentes pode trazer, né? Isso pelo lado do usuário, né? E pelo lado do órgão público, né? De uma instituição pública, é também necessário que ela esteja sensível
em como ela pode sempre trazer um serviço melhor, um serviço mais rápido, um serviço de qualidade, né? Justamente para dar essa velocidade necessária para o mercado, né? Exatamente. Outros programas que envolvem não só patentes verdes, mas também envolve, por exemplo, desenvolvimento de pesquisa nas universidades ou feito por microempresas, são eventos que precisam ser de alguma forma acelerados, né? Em relação às patentes verdes, existe algum dado sobre regionalização? Quer dizer, de onde partem esses pedidos de patente? Se são mais do norte do país ou do sul, ou fica ali no meio do sudeste, onde tem uma concentração maior de institutos de pesquisa? A gente observa que, no geral, o número de patentes acaba associado aos centros de maior desenvolvimento. São Paulo, por exemplo, é o líder de depósitos de patentes, né? Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, em terceiro Minas Gerais, e a gente pode até deduzir, isso não são números que eu tenho aqui, mas instituições fortes de ensino e que têm essa consciência sobre a patente, né? Unicamp, USP, né? A UFRJ, a COP e também as instituições de Minas, né? Em termos de parceria da Newsteel com universidades, isso acontece? É natural do processo de vocês? Sem dúvida. Acho que hoje a gente pode, com certeza, afirmar a qualidade e o nível de excelência do meio acadêmico brasileiro. Acho que hoje isso é indiscutível. Nós temos nossos próprios cientistas, como eu lhe falei, nós temos o nosso próprio laboratório, nosso próprio centro tecnológico, mas nós temos 3 convênios já firmados no Brasil, sempre com o objetivo de aperfeiçoar. Nós temos um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos um convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto e são 2 convênios, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Ouro Preto, que ela é bastante característica exatamente para a mineração. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O programa Patentes Verdes provou que é possível diminuir o tempo de espera por uma patente. E agora ele serve de modelo para outras áreas, como ciência e tecnologia. Em 2017, o INPI lançou um projeto piloto que promete reduzir o prazo de 10 anos para 10 meses em produtos e serviços inovadores, que é um tempo ainda mais desafiador, né? A gente estava falando de 10 para 2, agora é de 10 anos para 10 meses. Sim, talvez seria interessante explicar um pouco de por que esses 10 anos, Sim. né? Por que hoje demoramos 10 anos para conceder uma patente? Bom, isso é fruto de uma consequência histórica, né, de que o número de examinadores do INPI sempre foi um número aquém do número de solicitações, né? Então, o desenvolvimento tecnológico o mercado brasileiro também foi aumentando, o número de patentes aumentando e o número de examinadores estagnado. Como todas as patentes precisam ser examinadas, né, é um técnico que ele precisa ter formação adequada para isso e tal, então ao longo dos anos os pedidos foram se acumulando. Então é esse acúmulo de pedidos na mesa do examinador, vamos dizer assim, que apesar de hoje já não trabalhamos com papel, hoje todos os pedidos já estão digitalizados, né? Então o exame é feito totalmente pelo computador. Então o número de pedidos acumulado é que faz com que o requerente tenha que esperar mais tempo, né? Então, para tentar mitigar esse problema, né, ou seja, dar oportunidade a quem tem pressa, porque nem todos têm essa pressa, né, mas outros sim, né? Então, é um exemplo do programa de ICTs, de priorização de ICTs, né? Então, a gente entende que, como a universidade, por exemplo, um instituto de pesquisa, uma empresa que está surgindo agora, ela precisa ter o resultado da patente dela com mais urgência, porque ela precisa negociar aquele pedido, né? Então, não é um produto que já está pronto e que ela só espera a patente para colocar o produto no mercado, nem sempre se espera também, mas ela precisa do resultado daquela patente para negociar. Para aquilo virar um protótipo e virar um produto e ir para o mercado, né? Exato. Então, ela precisa se antecipar a isso, né? Então, por isso que a gente tem implantado esses programas de aceleração, né? Para dar oportunidade para que produtos desenvolvidos nacionalmente cheguem ao mercado nacional mais rápido. Agora, da perspectiva do empresariado, ter uma patente na mão significa o quê em termos de negociação com outros mercados internacionais?
Indiscutivelmente, Geisa, abrem-se os horizontes, as portas do mercado internacional indiscutivelmente são abertas. Só para a gente citar o caso da New Steel, nós obtivemos a patente em 2014, já 2 anos depois surgiram interesses de outros players no mercado na nossa tecnologia, com fins de que nós instalemos plantas industriais em diversos países no mundo. Hoje, só para você ter uma ideia, existem 5 projetos que estão em franca expansão, franco andamento, de nossa parte, com players internacionais de instalação de plantas industriais, de processamento de minério de ferro ao redor do mundo. E, recentemente, despertou interesse internacional a ponto de uma grande siderúrgica americana ter se tornado acionista da companhia também. Agora, há essa percepção do tempo como tempo sendo um desperdício de dinheiro. Para parte dos empresariados, há uma sensação de que demora muito, logo não vale a pena entrar nesse processo burocrático, complexo e etc. Como quebrar esse paradigma? A gente está falando aqui de 2 exemplos de movimentos de redução de tempo e somando aí também essa nova perspectiva aberta com o ingresso de novos funcionários que estão lá analisando essas patentes. Como é que quebra esse paradigma? Eu acho que a gente consegue quebrar esse paradigma com conscientização, né? Eu acho que a gente tem uma baixa cultura do que significa propriedade intelectual e qual a melhor forma de usá-la. Eu não vou dizer que todos os mercados a patente seja o mecanismo mais adequado para o benefício econômico. Pode ser que alguns mercados muito ágeis, né, a patente acaba sendo um mecanismo que não traz muito benefício. Então, exige aí um ponto estratégico, uma reflexão sobre qual o benefício de se solicitar uma patente ou não, né, o custo e tal, essa ponderação. Mas a conscientização eu acho que é muito importante, né? De que as pessoas saibam, tanto o pequeno empreendedor, principalmente, né? Ele sabe dos benefícios que ele pode ter usando o sistema de patentes. Hoje o pequeno empreendedor que pensa assim, tem um produto, tem algo inovador que eu quero colocar no mercado, como ele faz para acessar o INPI e começar esse processo? O ideal é que ele faça tudo isso de casa, né? Hoje os serviços do INPI já estão praticamente todos online, né? Então ele pode depositar o pedido dele de patente de maneira automática, né? Automática não diria, mas online, né? Na plataforma do INPI, acompanhar o seu processo de forma online, né? Para obter alguma instrução, tem na página do INPI alguns manuais de como que ele procede, né? E a gente tem cada vez buscado aumentar essa conscientização, vamos dizer assim. E como é que é o diálogo assim, com esses setores, por exemplo, dos mercados verdes, para justamente os empresários, os investidores, os empreendedores começarem a enxergar as oportunidades de propriedade intelectual nesse meio? Houve algum tipo de movimento de divulgação, por exemplo, do Patentes Verdes junto a outros públicos? Como é que foi esse processo? E como vocês imaginam, por exemplo, esse das ICTs? Algumas vezes esses programas são motivados internamente, né, por própria consciência do órgão em observar programas similares, né? Por exemplo, nós não fomos os primeiros a ter um programa de patentes verdes, né? Antes do nosso programa, né, em 2009, o Japão, Alemanha, Coreia já tinham um programa similar ao patentes verdes, né? Então, em algumas vezes é a demanda do próprio órgão, né? Outras vezes essa demanda surge, né, externamente, né? Então é bacana que tem um retorno sobre essa consciência, né? Então a gente tenta explicar quais os benefícios e volta para a gente uma outra necessidade. Olha, então precisa melhorar o tempo e precisa tomar outras demandas, né? A gente está encerrando o programa, então vale a pena investir nessa questão das patentes e correr atrás dessas inovações? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem orgulho em dizer que a New Steel obteve sua patente em tempo recorde, graças ao apoio concedido pelo INPI nesse programa Patentes Verdes. E acredito também que caso houvesse por parte do poder público um incentivo maior para o empreendedor, para o cientista, através de uma concessão
de uma linha de financiamento a custos mais baratos, certamente isso contribuiria também para uma maior alavancagem do programa também. Que é o desafio, na verdade, de continuar promovendo essa questão da inovação. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Wagner, obrigada, Newton, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, o nosso e-mail é rioinfoco@lerj.gov.br e o nosso WhatsApp 21 98890 4709. Você já assinou o nosso canal no YouTube? O endereço é esse na sua tela. Ao clicar em inscrever-se, você recebe as notificações de novos vídeos e acompanha as novidades da programação do Rio em Foco e do Fórum de Desenvolvimento do Rio. É rápido e fácil. Vai lá, a gente te espera. Já clicou? Ótimo. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.